Alguma vez já pensou na dimensão da dor que o mutismo de uma criança pode ocultar? Uma expressão cândida revela mistérios obscuros por detrás de uma aparência impecável. Aparecendo de surpresa, ele depara-se com uma atrocidade oculta a escassos metros do letreiro com o seu nome. E o seu gesto imprevisto ganha os jornais. Contudo, a sua metamorfose real ocorre fora do alcance dos holofotes. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade nos está a ver. Continuando, Lisboa respirava o calor sufocante de um agosto que parecia não ter fim. As ruas da Baixa ferviam com o movimento de quem corre atrás do próximo compromisso, do próximo cliente, da próxima meta. Entre edifícios espelhados que refletiam o céu cinzento de poluição, um deles destacava-se pela altura e pelo nome gravado em letras cromadas na fachada, Cardoso Holdings. Lá dentro, no último andar, onde o ar-condicionado mantinha tudo numa temperatura perfeita e artificial, Ricardo Cardoso assinava contratos sem levantar os olhos do papel. 52 anos, cabelos escuros a começar a ficar grisalhos nas têmporas, mandíbula quadrada que transmitia autoridade mesmo quando ele estava em silêncio. Usava relógio suíço, fato feito por medida, gravata italiana. Tudo nele dizia sucesso. Tudo nele escondia um vazio que nem ele mesmo gostava de admitir. Quando o telefone tocou pela 10ª vez naquela tarde, ele atendeu com a voz seca de quem não tem tempo para gentilezas. Era Beatriz, a sua secretária há 15 anos, a informar que o vice-presidente precisava de uma decisão sobre a fusão com uma empresa do setor farmacêutico. Ricardo deu a resposta em 2 frases curtas, desligou e voltou aos relatórios que se empilhavam na secretária de Mogno. Lá fora, através do vidro blindado, a cidade estendia-se como um tapete de betão e ambição. Ele olhou para aquela vista por um segundo, como quem olha para um quadro que já decorou de tanto ver, e sentiu o peso familiar de uma pergunta que insistia em voltar nos momentos mais silenciosos. Para que tudo isto, afinal? A resposta, ele sabia, estava enterrada junto com Helena, a sua esposa, que partira 6 anos antes, levada por uma doença que nenhum dinheiro conseguiu vencer. Desde então, a casa onde moravam, uma vivenda de 3 andares num condomínio fechado em Cascais, transformara-se num museu de si mesma. Móveis de design, obras de arte nas paredes, piscina aquecida que ninguém usava, jardim impecável que só o jardineiro pisava. Tudo continuava exatamente como Helena deixara, exceto pela presença dela. Ricardo passava por aquelas divisões como um fantasma em trânsito. Acordava cedo, saía antes do sol nascer, voltava tarde da noite e mal trocava meia dúzia de palavras com a dona Conceição, a governanta que cuidava da casa desde que Helena ainda estava viva. A dona Conceição era uma mulher de 60 e poucos anos, baixa, rechonchuda, de cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado. Falava pouco, mas observava tudo. Tinha o dom de ler o humor das pessoas pela maneira como fechavam a porta, pelo tom que usavam para dizer bom dia, pelo tempo que demoravam a olhar para o próprio prato antes de comer. E o que ela via em Ricardo, dia após dia, era um homem que fugia de si mesmo com a desculpa do trabalho. Ele acordava às 5 da manhã, tomava o pequeno almoço sozinho, enquanto lia e-mails no telemóvel, saía às 6, voltava às 10 da noite, comia algo rápido, trancava-se no escritório e só ia dormir depois da meia-noite. Fins de semana eram reuniões remotas, jantares de negócios, eventos de beneficência onde precisava de aparecer, sorrir para fotografias, apertar mãos. Nunca parava, nunca se permitia parar, mas havia algo que o fazia sentir, ainda que de longe, que não era apenas uma máquina de assinar contratos. Todos os meses, Ricardo recebia relatórios detalhados de um projeto social que a sua empresa mantinha há quase 10 anos. A Escola Esperança Viva, localizada na periferia de Lisboa, num bairro chamado Bairro das Oliveiras. Era uma instituição que atendia crianças órfãs e em situação de vulnerabilidade extrema, oferecendo educação em período integral, 3 refeições por dia, acompanhamento psicológico e atividades culturais. O projeto nascera de uma ideia de Helena,
que sempre sonhara em fazer algo concreto por crianças que não tinham ninguém. Depois de ela partir, Ricardo transformou aquele sonho num dos maiores investimentos sociais da empresa. Remodelou o edifício, contratou uma equipa qualificada, comprou equipamentos de ponta, garantiu verba para tudo. Nas entrevistas que dava, mencionava sempre a escola como prova de que o capitalismo também podia ter coração. As revistas de negócios adoravam a história. Os investidores aplaudiam. Ricardo convencia-se de que estava a honrar a memória de Helena. O problema é que ele quase nunca lá ia. Recebia fotografias de eventos, vídeos de apresentações de dança, folhas de cálculo de desempenho acadêmico, relatórios de saúde das crianças. Tudo chegava organizado, bonito, otimista. A diretora, uma mulher chamada Sônia Martins, era eficiente, sabia falar bem, dominava números, conquistava a confiança de todos. Nas poucas vezes em que Ricardo apareceu para inaugurar um campo desportivo novo ou participar numa festa de final de ano para tirar fotografias com a imprensa, Sônia recebia-o com sorrisos largos, discursos preparados, crianças ensaiadas a cantar musiquinhas de boas-vindas. Ele assinava cheques, apertava mãozinhas, posava para selfies e ia embora a acreditar que estava a cumprir o seu papel. Nunca ficava tempo suficiente para ver o que acontecia quando as câmaras saíam. Nunca perguntava às crianças o que sentiam de verdade. Nunca se demorava nos corredores para ouvir o que não estava nos relatórios. A dona Conceição, que vez ou outra ousava dar uma opinião, já lhe tinha dito numa manhã em que o viu a folhear mais um dossiê cheio de gráficos coloridos sobre a escola. Senhor Ricardo, o senhor fala muito dessa escola, mas quase não vai lá. Será que o senhor conhece mesmo as crianças que o senhor diz que protege? Ricardo tinha erguido os olhos do papel, dado um meio sorriso cansado e respondido que confiava na equipa, que não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que o dinheiro que ele lá colocava já era mais do que a maioria fazia. A dona Conceição não insistiu, mas a frase ficou, a pairar nos pensamentos de Ricardo nas noites em que o sono demorava a chegar. Enquanto isso, na periferia de Lisboa, dentro dos muros pintados de amarelo da Escola Esperança Viva, uma realidade bem diferente desenrolava-se. O edifício, de facto, era bonito. Tinha salas amplas, casas de banho limpas, biblioteca recheada, uma cantina espaçosa com mesas de fórmica e cadeiras de plástico resistente. Nas paredes, murais coloridos com desenhos de crianças e frases motivacionais. No pátio, um campo desportivo novo, brinquedos recém-pintados, jardim com flores. Para quem passava de fora ou vinha em visita guiada, tudo parecia perfeito. Mas por trás das fotografias oficiais, dentro das salas de aula, nos corredores silenciosos do período de descanso, nas horas do almoço quando as portas se fechavam, havia histórias que nenhum relatório contava. Entre as 80 crianças atendidas pela escola, havia uma menina que mal completara 5 anos. Chamava-se Ana Clara. Magrinha demais para a idade, olhos castanhos enormes num rosto pequeno e assustado, cabelos castanhos cortados de qualquer maneira, roupas doadas que ficavam sempre um pouco grandes demais. Ana Clara chegara à escola 3 meses antes, trazida diretamente de uma instituição de acolhimento municipal, após ser encontrada sozinha numa praça, sentada debaixo de um banco, a segurar uma boneca de pano suja e sem um braço. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com os pais dela. A assistente social que cuidou do caso falava em abandono, em histórico de negligência, em trauma profundo. A menina quase não falava, chorava com facilidade, tinha pesadelos e, acima de tudo, recusava a comida. Desde que chegara, Ana Clara tornara-se um problema para a equipa da cantina. Sempre que a hora do almoço se aproximava, ela começava a tremer, a encolher-se, a procurar um canto onde pudesse esconder-se. Quando a sentavam à mesa, ela olhava para o prato como se estivesse a ver algo ameaçador. Mexia na comida com o garfo, empurrava o arroz de um lado para o outro, levava a colher até a boca e deixava-a cair antes de engolir.
As cozinheiras, mulheres de meia idade habituadas a lidar com crianças difíceis, tentavam incentivá-la com paciência. Vamos, filha, só uma colheradinha. Olha como está gostoso. As outras crianças estão a comer, vês? Mas Ana Clara abanava a cabeça, mordia o lábio inferior, segurava as lágrimas. Quem assumiu o papel de lidar com Ana Clara foi a professora responsável pela turma dos pequenos, uma mulher de 40 e tantos anos chamada Eliana Costa. À primeira vista, Eliana parecia o tipo de educadora que qualquer projeto social gostaria de ter. Falava bem, tinha um currículo extenso, diplomas pendurados na parede, era pontual, organizada, sabia como se comportar em reuniões com doadores. A diretora Sônia confiava cegamente nela. Elogiava-a sempre em público. Dizia que ela tinha pulso firme e que sabia pôr ordem nas crianças. Os relatórios sobre a turma de Eliana eram sempre impecáveis. As crianças apresentavam bom desempenho, aprendiam rápido, obedeciam. Nas visitas guiadas, Eliana era sempre a professora escolhida para mostrar a sala, para explicar a metodologia, para exibir cadernos caprichados. Mas, por trás daquele verniz de eficiência, Eliana escondia algo que ela mesma chamava de método corretivo. Para ela, criança pobre não podia ter manias. Criança pobre tinha de agradecer por ter um prato de comida à frente. Criança pobre não podia desperdiçar. Criança pobre precisava de aprender desde cedo que a vida não ia ser fácil. E quando uma criança se recusava a comer, Eliana não via birra ou trauma, via desrespeito, via ingratidão. E punia. No começo, foram pequenos castigos. Não comeu o almoço? Então fica sem brincar no recreio. Fez cara feia para a comida? Então senta-se sozinha na última mesa. Deixou arroz no prato? Então fica meia hora a mais na sala a olhar para a parede, a pensar no que fez. As outras crianças aprenderam rápido que era melhor engolir tudo, mesmo sem fome, do que enfrentar a ira de Eliana. E as funcionárias da cantina, que às vezes viam as cenas e sentiam um aperto no peito, eram sempre silenciadas por colegas mais antigas que sussurravam nos corredores. É melhor não te meteres, ouviste? A Eliana é protegida da diretora. E do financiador também. Se te queixares, quem sai és tu, não ela. Mas com Ana Clara, os castigos foram escalando. A menina era tão frágil, tão visivelmente traumatizada, que qualquer tentativa de a forçar a comer se transformava numa cena dolorosa. Ela tremia, chorava, engasgava-se, vomitava, e quanto mais resistia, mais Eliana se irritava. Até que, numa tarde de terça-feira, a professora decidiu aplicar o que chamou de lição final. Durante o almoço, Ana Clara mais uma vez recusou o prato. Eliana, de braços cruzados, esperou que todas as outras crianças terminassem. Então, à frente de toda a gente, pegou nos restos de comida dos tabuleiros dos colegas. Arroz frio, feijão ralo, pedaços de carne que ninguém quis, casca de batata, caldo de verdura já arrefecido, e despejou tudo no prato de Ana Clara. A menina olhou para aquela montanha de restos e começou a soluçar. Eliana baixou-se, segurou-lhe o rosto com uma das mãos, apertou de leve demais para deixar marca mais forte o suficiente para doer, e disse com voz firme e baixa: Vais comer até a última colherada, porque criança pobre não pode ter o luxo de desperdiçar comida. Outras pessoas têm fome de verdade, e tu estás aqui a fazer manha? Engole, agora. Ana Clara tentou pegar na colher, mas a mão tremia tanto que a derrubou no chão. Eliana pegou noutra, enfiou-lhe na mão, ficou de pé ao lado dela, de braços cruzados, a olhar. As outras crianças, sentadas nas mesas ao redor, fingiam não ver. Algumas baixavam a cabeça. Outras comiam em silêncio absoluto. A sala toda parecia ter parado de respirar. Uma das funcionárias da cozinha, uma mulher chamada Rosângela, que estava a recolher tabuleiros, parou ao ver a cena. Sentiu um aperto no peito. Olhou para Eliana. Olhou para Ana Clara. Quis dizer alguma coisa, mas lembrou-se do que as colegas sempre diziam. É melhor não se meter. Ela baixou os olhos, terminou de recolher os tabuleiros e saiu da sala com passos rápidos, a culpa a arder-lhe no peito.
Ana Clara ficou ali por mais de 1 hora, o prato cheio de restos frios à sua frente, as lágrimas a escorrer em silêncio, Eliana a voltar de vez em quando para repetir a ordem, para lhe apertar o ombro, para sussurrar ameaças veladas. Come, ou não vai sair daqui. Come, ou amanhã vai ser pior. Come, senão eu ligo para a instituição e digo que és uma menina difícil que ninguém consegue educar. A menina engolia soluços, tentava levar uma colherada à boca, engasgava-se, cuspia. Tentava de novo, vomitava um pouco na boca, engolia de volta para não piorar a situação. O tempo passava devagar como chumbo derretido. Enquanto isso, a quilômetros dali, Ricardo Cardoso saía de mais uma reunião. Entrava no carro com o motorista, abria o portátil e começava a rever contratos. A dona Conceição, naquela mesma tarde, arrumava a casa vazia, trocava lençóis de camas onde ninguém dormia, regava plantas que ninguém via. E dentro da Escola Esperança Viva, que o dinheiro dele mantinha de pé, uma menina de 5 anos aprendia, no silêncio de uma cantina, que o mundo pode ser ainda mais cruel do que ela imaginava. Naquela noite, Ana Clara não conseguiu dormir. Deitada numa das camas do dormitório coletivo onde as crianças menores ficavam, ela olhava para o teto, o estômago embrulhado, a garganta a arder. Ao lado dela, outras meninas ressonavam baixinho, exaustas do dia. Mas ela não conseguia fechar os olhos sem ver o rosto de Eliana, sem sentir o gosto de comida fria e velha, sem ouvir as palavras que martelavam na sua cabeça. Criança pobre tem de agradecer. Criança pobre não pode fazer manha. Criança pobre precisa de aprender. No dia seguinte, o padrão repetiu-se. E no outro. E no outro. Ana Clara começou a ter medo de qualquer hora que envolvesse comida. O pequeno almoço era tensão. O lanche da tarde era angústia. Mas o almoço era terror puro. Ela sabia que Eliana estaria lá, a vigiar, à espera de qualquer sinal de resistência para transformar a refeição em castigo. E aos poucos, a menina, que já era magra demais, começou a definhar ainda mais. As roupas ficaram ainda mais largas. As olheiras aprofundaram-se. O olhar ficou mais distante, mas ninguém parecia notar. Ou talvez notassem e escolhessem não ver. A diretora Sônia continuava a elogiar Eliana em reuniões de equipa. Os relatórios continuavam bonitos. As fotografias para o site do projeto mostravam crianças a sorrir, a brincar, a aprender. E Ricardo Cardoso continuava a assinar cheques, a acreditar que o seu dinheiro estava a fazer a diferença. Sem imaginar que naquele exato momento, dentro da instituição que levava o seu nome na placa de inauguração, uma criança estava a ser destruída por dentro em nome da disciplina. Até que, numa quinta-feira à tarde, algo mudou. Ricardo estava no escritório quando a dona Conceição entrou sem bater, coisa que ela nunca fazia. Ele ergueu os olhos surpreendido. Ela estava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era raiva, não era medo, era determinação. "Senhor Ricardo", disse ela, com a voz firme de quem tomou uma decisão difícil. "Eu sei que o senhor vai achar que estou a meter-me onde não sou chamada, mas preciso de dizer uma coisa. Há quanto tempo é que o senhor não vai àquela escola de que tanto fala?" Ricardo piscou, desarmado pela pergunta direta. Bem, há uns meses." "Por quê?" A dona Conceição cruzou os braços. "Porque o senhor vive a dizer que está a cuidar de crianças. Mas cuidar de longe não é cuidar, senhor Ricardo. É só assinar papéis. E os papéis não abraçam ninguém. Não olham nos olhos de ninguém. Não veem se está tudo bem de verdade." Ela fez uma pausa, respirou fundo. "Eu acho que o senhor devia dar lá um salto, sem avisar. Sem essa história de reunião marcada, de visita oficial. Só chegar. E ver o que acontece quando ninguém está à espera do patrão." Ricardo ficou em silêncio. Parte dele quis ignorar. Quis dizer que estava ocupado, que confiava na equipa, que os relatórios eram ótimos. Mas havia algo no olhar da dona Conceição, algo que ele não via há muito tempo: preocupação, sinceridade, e uma pontada de algo que ele próprio sentia, mas não admitia. Culpa. Ele olhou para a pilha de papéis na secretária.
Olhou para a agenda aberta no computador, cheia de compromissos até ao fim do mês. E então, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Cardoso fez algo que não estava planeado. Ele fechou o portátil, pegou no telemóvel, ligou para a Beatriz. Cancela tudo o que eu tenho hoje à tarde, disse ele. Vou fazer uma visita. Beatriz, do outro lado da linha, hesitou. Mas, senhor Cardoso, o senhor tem a reunião com o conselho às 3 e depois... Cancela. Ricardo repetiu, com um tom que não deixava espaço para discussão. Vou até a escola Esperança Viva. E não avises ninguém de lá que eu vou. É surpresa. A dona Conceição, ainda parada à porta do escritório, permitiu-se um pequeno sorriso. Ricardo pegou no casaco, desceu até a garagem, entrou no carro. O motorista perguntou o destino. Periferia de Lisboa, Ricardo respondeu. Bairro das Oliveiras. E enquanto o carro cortava o trânsito pesado de Lisboa, Ricardo olhava pela janela, a ver a cidade mudar de cara conforme se afastavam dos arranha-céus e se aproximavam dos subúrbios. Edifícios de vidro davam lugar a casas de alvenaria. Lojas de marca davam lugar a mercearias de esquina. E algo dentro dele, algo que estava adormecido há anos, começou a acordar. Não era certeza, não era medo. Era uma espécie de inquietação a que ele não sabia dar nome, mas que lhe fazia o coração acelerar a cada quilômetro que se aproximava daquela escola que ele dizia proteger, mas que no fundo mal conhecia. O carro parou em frente ao portão, amarelo. Ricardo desceu, ajeitou a gravata, respirou fundo e empurrou o portão decidido a ver pela primeira vez o que acontecia quando ninguém estava à espera que o dono do dinheiro chegasse. A recepcionista da escola Esperança Viva quase derrubou o café quando viu Ricardo Cardoso a entrar pela porta principal. Ela conhecia aquele rosto das fotografias que penduravam na sala da diretoria, dos vídeos institucionais que passavam nas reuniões de equipa. Senhor Cardoso, gaguejou ela, a levantar-se tão rápido que a cadeira rangeu. Que surpresa! O senhor não avisou que vinha, eu... Preciso de chamar a diretora Sônia. Ela... Vai querer... Ricardo ergueu a mão, a interromper o fluxo nervoso de palavras. Não precisa de chamar ninguém ainda. Eu só quero dar uma volta, ver como estão as coisas. Pode deixar que eu conheço o caminho. A moça abriu a boca, fechou-a. Não sabia se podia deixá-lo ir sozinho, mas também não tinha coragem de o contrariar. Ricardo aproveitou a hesitação dela e seguiu em frente, a atravessar o corredor principal com passos firmes. As paredes estavam realmente bonitas, pintadas de cores alegres, cheias de desenhos de crianças, cartazes motivacionais, frases como "sonha em grande" e "tu és capaz" saltavam aos olhos. Tudo muito bem montado, tudo muito arrumado. Mas havia algo no ar que ele não conseguia nomear, uma espécie de silêncio pesado que não combinava com um lugar cheio de crianças. Ele passou por uma sala de aula onde um professor de educação física organizava bolas em cestos. Passou por outra onde crianças mais velhas faziam exercícios de matemática em silêncio absoluto. Ninguém conversava. Ninguém ria. Só o barulho de lápis no papel e o tic-tac do relógio na parede. Ricardo franziu a testa. Achou estranho, mas continuou a andar. Queria ver a cantina. Queria ver as crianças a comer. Era hora do almoço, segundo o relógio do telemóvel. 12:15. Conforme se aproximava da ala onde ficava a cantina, o cheiro de comida foi ficando mais forte. Arroz, feijão, alguma coisa frita. O corredor terminava numa porta dupla de vidro fosco que dava para a cantina. Ricardo empurrou a porta devagar e parou no umbral, a observar. A sala era grande, bem iluminada, com mesas compridas dispostas em filas. Crianças de várias idades estavam sentadas, a comer num silêncio que chegava a ser perturbador. Não era o silêncio natural de quem está concentrado. Era o silêncio de quem tem medo. As funcionárias da cantina circulavam entre as mesas, a recolher tabuleiros, a limpar superfícies. Tudo muito organizado, tudo muito controlado. Mas então Ricardo viu algo que o fez parar de respirar por um segundo. No canto mais afastado da sala, numa mesa isolada, longe das outras crianças, estava uma menina. Tão pequena que os pés dela mal tocavam no chão.
tão magra que os ossos dos ombros apareciam por baixo da blusa larga, e à sua frente um prato a transbordar de comida. Não era comida fresca, não era uma porção normal, era uma montanha disforme de restos. Arroz colado, feijão frio, pedaços de carne que pareciam ter vindo de outros tabuleiros. A menina olhava para aquilo com os olhos arregalados, cheios de lágrimas que ela tentava segurar. As mãozinhas tremiam a segurar uma colher, e de pé ao lado dela, de braços cruzados, uma mulher de meia idade, cabelos presos num rabo de cavalo apertado, expressão dura, vigiava cada movimento. Era Eliana. Ricardo não a conhecia pessoalmente, mas tinha visto o nome dela em relatórios. Professora do ano, dedicada, comprometida, excelente com as crianças. Ele observou enquanto Eliana se baixava, aproximava o rosto da menina, e dizia algo em voz baixa que ele não conseguia ouvir, mas que fazia a criança encolher-se ainda mais. A menina tentou levar uma colherada à boca, mas a mão tremia tanto que a comida caiu de volta no prato. Eliana suspirou com impaciência, pegou na colher da mão dela, encheu-a de comida fria e aproximou-a da boca da criança com um gesto brusco. Ricardo sentiu algo subir-lhe pelo peito. Não era só indignação, era horror, era raiva. Era a sensação física de que estava a haver algo profundamente errado, algo que não deveria existir, mas que estava ali a acontecer à luz do dia, dentro de um lugar que ele financiava, que levava o nome da sua esposa, que ele jurava proteger. Ele entrou na cantina com passadas longas. As crianças que estavam mais perto viraram a cabeça, assustadas. As funcionárias pararam o que estavam a fazer. E Eliana, que ainda segurava a colher perto da boca de Ana Clara, levantou os olhos e empalideceu ao ver Ricardo Cardoso a vir na sua direção. «Senhor Cardoso», começou ela, a soltar a colher e a tentar compor uma expressão de surpresa alegre. «Que alegria vê-lo aqui, nós. Não sabíamos que o senhor...» Mas Ricardo não estava a olhar para ela. Estava a olhar para a menina, para os olhos castanhos inchados de tanto chorar, para os bracinhos finos, para o prato cheio de comida que ninguém deveria ser obrigado a comer. Ele baixou-se à altura da criança, ignorando completamente Eliana, e perguntou com a voz mais suave que conseguiu: «Como te chamas?» A menina olhou-o com desconfiança, como se fosse uma armadilha. Não respondeu. Ricardo insistiu: «Eu chamo-me Ricardo.» «E tu?» Ana Clara, uma voz pequena, finalmente sussurrou. «Ana Clara», Ricardo repetiu. «Estás com fome?» A menina abanou a cabeça, que não devagar. «Então por que é que tens de comer isso tudo?» Ela olhou para Eliana com medo. Olhou de volta para Ricardo. Não respondeu. Mas não precisava. A resposta estava estampada no rosto dela. Ricardo levantou-se, olhou para Eliana, e quando falou a voz dele tinha um tom de gelo que fazia qualquer um arrepiar-se. Quem decidiu que esta criança tem de comer esta quantidade de comida? Eliana tentou sorrir, tentou manter a compostura. «Senhor Cardoso, com todo o respeito, nós temos um método aqui. As crianças precisam de aprender a não desperdiçar, a agradecer pelo que têm. A Ana Clara tem o hábito de fazer birra na hora das refeições, então eu aplico um reforço educativo para que ela entenda que...» «Reforço educativo?» Ricardo interrompeu-a, a voz a subir um tom. «Você chama a isto reforço educativo?» Ele pegou no prato da frente de Ana Clara e ergueu-o para que todos na sala pudessem ver. «Isto aqui são restos de comida de outras crianças. Isto aqui está frio. Isto aqui não é alimento, é castigo. E se alguém nesta sala acha que forçar uma criança de 5 anos a engolir isto é educação, então temos um problema muito sério.» O silêncio que caiu sobre a cantina era denso, pesado. As crianças olhavam com os olhos arregalados. As funcionárias ficaram paralisadas. Eliana tentou argumentar, a voz a começar a falhar. «Senhor Cardoso, eu só estava a tentar ensinar responsabilidade, Chega!» Ricardo cortou seco. «Chega de explicações, chega de método, chega!» Ele colocou o prato de volta na mesa, mas longe de Ana Clara. Então baixou-se de novo, à altura da menina, e estendeu a mão. «Queres vir comigo?» A criança olhou para aquela mão grande adulta
e por um instante pareceu que ia recuar. Mas havia algo no olhar de Ricardo, algo que ela nunca tinha visto antes em nenhum adulto daquele lugar. Não era raiva contra ela, não era impaciência, era preocupação. Ela estendeu a mãozinha trêmula e colocou-a dentro da mão dele. Ricardo ergueu-a ao colo com cuidado, a sentir o quão pouco ela pesava, o quão frágil estava. Ela agarrou-se a ele instintivamente, a esconder o rosto no ombro dele. Ricardo virou-se para as funcionárias que observavam a cena em choque. Alguém aqui sabia o que estava a acontecer? Uma delas, Rosângela, a mesma que tinha visto a cena dias antes e não tinha tido coragem de denunciar, deu um passo à frente, a voz trêmula. Eu vi algumas vezes, sim. Mas disseram que era melhor não falar nada, que a professora Eliana era protegida, que... Ricardo interrompeu-a com um gesto. Você tem provas? Rosângela hesitou. Então, envergonhada, mas determinada, tirou o telemóvel do bolso do avental. Eu gravei. Noutro dia. Eu achei que se ninguém ia fazer nada, pelo menos eu ia ter algo para mostrar caso um dia... Mande-me esse vídeo. Agora, Ricardo ordenou a dar o número do seu telemóvel. Rosângela, com as mãos a tremer, obedeceu. Enquanto isso, a diretora Sônia finalmente chegou à cantina, alertada pela recepcionista. Entrou apressada a tentar entender o que estava a acontecer e parou seca ao ver Ricardo Cardoso a segurar uma criança ao colo, com o rosto mais fechado que ela alguma vez tinha visto. Senhor Cardoso, o que está a acontecer aqui? Ricardo encarou-a. O que está a acontecer, Sônia, é que eu acabei de descobrir que esta escola, que eu financio, que leva o nome da minha esposa, estava a permitir que uma professora torturasse crianças. E você, como diretora, ou sabia e foi conivente, ou não sabia e foi incompetente. Em ambos os casos temos um problema gravíssimo. Sônia empalideceu. Tortura é uma palavra muito forte, Sr. Cardoso. Tenho a certeza de que houve um mal-entendido. A professora Eliana é uma das nossas melhores. Ela tem anos de experiência, Experiência em quê? Em humilhar crianças? Ricardo cortou-a, a voz carregada de uma fúria controlada que era ainda mais assustadora do que um grito. Acabei de ver uma criança de 5 anos a ser obrigada a comer restos frios de comida de outros tabuleiros enquanto chorava de medo. Isso não é educação. Isso é crueldade. E se isto está a acontecer com ela, quantas outras crianças passaram pela mesma coisa? Sônia tentou falar, mas Ricardo já estava a sair, a levar Ana Clara com ele. Não toquem em nada aqui, ordenou ele, virando-se de costas. Nada. Vou trazer alguém para investigar tudo isto. E se eu descobrir que houve mais casos, que houve encobrimento, que houve gente a fingir que não viu, vocês vão responder por isso, todas vocês. Ele atravessou a cantina, saiu para o corredor, passou pela recepção onde a moça ainda estava paralisada de susto, empurrou a porta de vidro e saiu para a luz do sol. O motorista que esperava no carro viu o patrão a vir com uma criança ao colo e arregalou os olhos. Ricardo abriu a porta traseira, sentou-se, ainda a segurar Ana Clara contra o peito. Para o Hospital da Luz, disse ele. E liga para a dona Conceição. Diz-lhe para preparar um quarto na casa. Vamos receber uma visita. O motorista não fez perguntas. Ligou o carro e acelerou. Durante o trajeto, Ana Clara ficou quieta, encolhida contra Ricardo, ainda a tremer. Ele não sabia bem o que fazer. Não estava habituado a crianças. Não tinha filhos. Não tinha sobrinhos pequenos. A última vez que tinha segurado uma criança ao colo tinha sido numa festa de beneficência, só para a fotografia. Mas agora, com aquele corpinho franzino a tremer contra ele, sentiu uma onda de emoção que não esperava. Sentiu culpa, sentiu raiva de si mesmo. Sentiu uma necessidade urgente de consertar aquilo, de proteger aquela menina, de garantir que ninguém mais lhe tocasse daquele jeito. Ana Clara, disse ele baixinho, estás bem? Ela não respondeu. Estás com fome? Ela abanou a cabeça que não. Sede? Ela hesitou, depois acenou que sim. Ele pediu ao motorista que parasse numa estação de serviço, comprou uma garrafinha de água, voltou para o carro e ofereceu-lhe.
Ana Clara pegou com as duas mãos, bebeu um gole pequeno, depois outro. Ricardo percebeu que até beber ela fazia com medo, como se esperasse que alguém fosse gritar com ela a qualquer momento. Vamos ao médico, está bem? Disse ele, a tentar soar tranquilizador. Só para ver se estás bem. Ninguém te vai magoar. Eu prometo. No hospital, Ricardo pediu que a equipa fizesse todos os exames possíveis. Pediatra, nutricionista, psicóloga. Tudo. Enquanto esperavam os resultados, ele sentou-se numa cadeira da sala de espera, com Ana Clara ainda ao colo porque ela não queria descer. Pegou no telemóvel e começou a fazer chamadas. Ligou para o advogado da empresa. Ligou para a assistente social de confiança que já tinha trabalhado com a fundação em outros projetos. Ligou para um jornalista de investigação que ele conhecia. Ligou para a polícia e apresentou queixa. E enquanto fazia tudo isso, olhava para a menina adormecida contra o seu peito e sentia um peso enorme nas costas. Como é que ele tinha deixado aquilo acontecer? Como é que ele tinha confiado tanto em relatórios, bonitos em fotografias sorridentes, em palavras vazias? Quando o médico finalmente chamou, Ricardo entrou no consultório a segurar Ana Clara pela mão. O pediatra, um homem de meia-idade com óculos de armação grossa e ar gentil, examinou a menina com cuidado. Pediu que ela subisse na balança. Anotou o peso. Franziu a testa. Olhou para as análises ao sangue que já tinham sido feitas. Olhou para Ricardo. Ela está com desnutrição grave, disse ele, sem rodeios. Peso muito abaixo do esperado para a idade. Anemia. Sinais de estresse crônico. E aqui, apontou ele para uma imagem no computador, há indicações de que ela pode estar a desenvolver uma úlcera. Numa criança de 5 anos, isto não é normal. Geralmente indica que ela foi submetida a situações de estresse extremo relacionadas com alimentação forçada ou privação. Ricardo sentiu a bilis subir-lhe à garganta. Ela vai recuperar? O médico hesitou. Fisicamente, sim. Com acompanhamento adequado, alimentação equilibrada e sem pressão, ela pode recuperar o peso e a saúde. Mas psicologicamente, ele fez uma pausa. Ela vai precisar de muito apoio, terapia, ambiente seguro, tempo. Crianças que passam por este tipo de trauma carregam as marcas por muito tempo. Ricardo acenou, a mandíbula apertada. Ela vai ter tudo isso, eu garanto. Quando voltaram para o carro já era final de tarde. O sol começava a pôr-se, atingir o céu de laranja e rosa. Ana Clara estava acordada agora, mas ainda não falava muito. Ricardo ligou para a dona Conceição a avisar que estavam a chegar. A dona Conceição, que já tinha preparado um dos quartos de hóspedes com lençóis limpos, peluches que tinha comprado à pressa numa loja perto de casa e roupas de criança que uma vizinha emprestou, esperava à porta quando o carro parou na garagem. Ela desceu as escadas, da entrada abriu a porta traseira do carro e viu a menina. O coração dela apertou. Ana Clara olhou para aquela senhora de cabelos grisalhos e rosto redondo com desconfiança. A dona Conceição baixou-se, abriu um sorriso gentil. Olá, pequena. Eu sou a Conceição. Deves estar cansada, não? Queres tomar um banho quentinho e comer alguma coisa gostosa? Ana Clara não respondeu, mas também não recuou quando a dona Conceição lhe estendeu a mão. Naquela noite, a vivenda que há anos parecia um museu frio, finalmente ganhou vida. A dona Conceição deu banho a Ana Clara com cuidado, lavou-lhe o cabelo com shampoo de camomila, enxugou-a com uma toalha macia, vestiu-a com uma camisinha de noite que ficou grande demais, mas estava limpa e cheirosa. Ricardo, que observava de longe sem saber bem como ajudar, preparou um prato simples, um pedaço pequeno de pão com manteiga, um copo de leite morno, algumas fatias de queijo fresco, nada que parecesse refeição obrigatória, nada que pudesse assustar. Ofereceu-lhe no quarto, sentado na beira da cama. Não precisas de comer se não quiseres, disse ele. Mas se quiseres, está aqui. Ana Clara olhou para a comida, olhou para ele e, devagar, pegou num pedacinho de pão. Comeu. Ricardo sentiu um alívio enorme. Enquanto Ana Clara adormecia numa cama de verdade, pela primeira vez em meses, sem medo de ser acordada por gritos ou castigos,
Ricardo desceu para o escritório e abriu o portátil. Tinha centenas de e-mails. Mensagens da diretora Sônia a pedir uma reunião urgente. Mensagens de Eliana a tentar justificar-se. Mensagens do departamento jurídico da empresa a pedir orientações sobre como proceder. Ricardo ignorou todos. Abriu o vídeo que Rosângela tinha mandado e assistiu. A imagem era tremida, filmada de longe, mas dava para ver tudo. Eliana a despejar comida no prato de Ana Clara. Eliana a forçar a menina a comer, Ana Clara a chorar. Outras crianças a olhar em silêncio, com medo, a sala toda paralisada. Ricardo sentiu uma onda de raiva tão intensa que teve de fechar os olhos e respirar fundo. Quando os abriu de novo, escreveu um e-mail para o advogado com um único assunto: processo completo contra Eliana Costa e investigação total da Escola Esperança Viva. No corpo do e-mail, anexou o vídeo e escreveu: quero que tudo seja investigado. Câmaras de segurança, depoimentos de funcionários, relatórios antigos, tudo. E quero que a polícia seja acionada oficialmente. Não quero mais encobrir nada. Clicou em enviar e fechou o computador. A dona Conceição apareceu à porta do escritório com 2 chávenas de chá. Entregou-lhe uma e sentou-se no cadeirão em frente. Como é que ela está? Ricardo perguntou. A dormir, a dona Conceição respondeu. Deve estar exausta. Coitadinha. Tão pequena e já passou por tanta coisa. Ficaram em silêncio por um momento, a beber o chá. Então Ricardo falou, a voz cansada. Eu devia ter ido antes. Devia ter visto. A dona Conceição abanou a cabeça. Não adianta ficar a culpar-se agora, senhor Ricardo. O que importa é que o senhor viu. E fez alguma coisa. Muita gente vê e finge que não viu. O senhor não fingiu. Se estivesse no lugar de Ricardo, teria agido da mesma forma ou teria feito algo diferente. Conte-nos nos comentários. Nos dias seguintes, a história começou a vazar. Alguém da escola, provavelmente uma funcionária, contou a um conhecido que trabalhava num portal de notícias. A manchete saiu na manhã de segunda-feira. Empresário milionário denuncia maus tratos em escola que ele mesmo financiava. A notícia espalhou-se como fogo. As redes sociais explodiram. Os jornalistas ligavam sem parar. Câmaras de televisão acamparam em frente à escola. Pais de outras crianças começaram a aparecer, a exigir explicações, a querer saber se os seus filhos também tinham sido maltratados. A diretora Sônia tentou dar uma entrevista a defender a instituição, mas a história do vídeo já tinha vazado, e ela não conseguiu sustentar a narrativa de que tudo era um mal-entendido. A polícia abriu um inquérito formal. Eliana foi afastada, indiciada por maus tratos e tortura psicológica. Outras denúncias começaram a surgir. Uma mãe disse que o filho voltava da escola com marcas de castigo. Outra disse que a filha tinha desenvolvido pânico de comida. Funcionários que antes tinham medo de falar começaram a prestar depoimento. O procurador do Ministério Público assumiu o caso. A imprensa fez reportagens especiais. Ricardo recusou todas as entrevistas. Não queria holofotes. Não queria ser chamado de herói. Só queria que Ana Clara ficasse bem. E aos poucos, dentro daquela casa que antes era vazia, algo novo começou a crescer. Ana Clara ainda tinha pesadelos. Ainda tremia na hora das refeições. Mas começou a confiar. Começou a sorrir de vez em quando. Começou a chamar a dona Conceição tia Conceição. E Ricardo, que nunca tinha sido chamado de pai por ninguém, sentiu pela primeira vez que talvez, só talvez, ele pudesse aprender a ser algo além de um homem que assina cheques. A transformação estava apenas a começar, e o caminho seria longo. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Cardoso não estava a fugir. Ele estava a ficar. E isso, descobriu, fazia toda a diferença. Os primeiros dias de Ana Clara na casa foram uma mistura de medo e descoberta. Ela acordava de madrugada, assustada, sem entender onde estava. Levantava-se da cama com cuidado, como se tivesse medo de fazer barulho, e ficava parada no meio do quarto, a tremer. Foi numa dessas noites que Ricardo, que também não estava a conseguir dormir direito,
ouviu um som baixinho vindo do corredor. Levantou-se, vestiu o roupão e saiu do quarto. Encontrou Ana Clara parada no corredor escuro, em camisa de noite, abraçada à boneca de pano que a dona Conceição tinha encontrado num baú de coisas antigas. "Ei", disse ele baixinho, para não a assustar. "Estás bem?" Ana Clara deu um pulo, virou-se para ele com os olhos arregalados. "Desculpe", sussurrou ela, a voz fina e apavorada. "Eu não queria fazer barulho, eu só..." "Está tudo bem, Ricardo", interrompeu-a, ajoelhando-se para ficar à altura dela. "Não fizeste nada de errado. Podes fazer barulho aqui, podes andar pela casa, podes ir à cozinha, podes ir à sala. Esta é a tua casa agora." Ana Clara olhou para ele com desconfiança, como se não acreditasse naquilo. "A minha casa?", repetiu ela. Ricardo acenou. "A tua casa." Naquela noite, ele fez algo que nunca tinha feito na vida. Sentou-se no chão do corredor, encostou as costas na parede e ficou ali, só a fazer-lhe companhia. Ana Clara, depois de um tempo, sentou-se ao lado dele, encostada também. Ficaram assim por meia hora em silêncio, até que ela começou a piscar devagar, e a cabeça dela caiu para o lado, a encostar-se no ombro dele. Ricardo ficou paralisado, sem saber se devia mexer-se ou não. Decidiu não se mexer. Ficou ali até ela adormecer completamente. Então, com cuidado, pegou-a ao colo, levou-a de volta para o quarto e deitou-a na cama. Ela aninhou-se entre as almofadas, a segurar a boneca. Ricardo puxou o cobertor até o queixo dela e saiu do quarto em silêncio, a sentir algo estranho e desconhecido no peito. Algo que se parecia com responsabilidade, com afeto, com propósito. Na manhã seguinte, a dona Conceição preparou um pequeno almoço simples. Pãezinhos quentes, frutas picadas, sumo de laranja, nada que lembrasse uma cantina, nada que parecesse obrigatório. Colocou tudo numa mesinha baixa na varanda, onde o sol entrava suave e os passarinhos cantavam lá fora. Ana Clara desceu as escadas devagar, a segurar-se no corrimão, ainda desconfiada. Quando viu a mesa, parou. Olhou para a dona Conceição. "Tenho de comer tudo?", perguntou ela, a voz trêmula. "Não, meu amor", a dona Conceição respondeu, o coração a apertar-se. "Comes o que quiseres. Se não quiseres comer nada, tudo bem também. Ninguém te vai obrigar." Ana Clara aproximou-se devagar, como um bichinho assustado. Olhou para as frutas, pegou num pedaço de melancia. Comeu. Esperou alguma reação. Nada. A dona Conceição só sorriu, continuou a arrumar as toalhas que tinha trazido da lavandaria. Ana Clara pegou noutro pedaço. Comeu. E então, pela primeira vez em muito tempo, comeu porque quis. Comeu devagar, a saborear. Comeu sem medo. Ricardo, que assistia de longe, sentou-se à mesa e pegou num pãozinho. "Está bom, não está?", comentou ele casual. Ana Clara acenou com a cabeça, a boca cheia. Ricardo sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E Ana Clara, ao ver aquele sorriso, arriscou um também. Pequeno, tímido, mas estava ali. Os dias foram passando e a rotina foi se ajustando. Ricardo cancelou compromissos, remarcou reuniões, delegou responsabilidades que antes não delegava. Pela primeira vez na vida adulta, o trabalho não era mais a prioridade número 1. Ele passava as manhãs em casa, tomava o pequeno almoço com Ana Clara, via desenhos animados com ela na sala, coisa que nunca tinha feito na vida. Descobriu que ela gostava de colorir. Comprou caixas de lápis de cor, cadernos de desenho, tintas. A dona Conceição montou um cantinho de arte na sala de estar com uma mesinha pequena, onde Ana Clara podia sentar-se e criar o que quisesse. E Ana Clara começou a desenhar. No começo, só casas. Casas pequenas com janelas e portas, sempre coloridas, sempre com sol. Ricardo perguntou, um dia, por que é que ela desenhava tantas casas? Ela olhou para ele com aqueles olhos castanhos enormes e disse, porque casa é um lugar onde a gente fica segura. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sentes-te segura aqui? Perguntou ele. Ana Clara pensou, mordeu o lápis, depois acenou com a cabeça. Acho que sim. Mais do que antes. Essa resposta, tão simples e tão profunda,
ficou a ecoar na cabeça de Ricardo pelo resto do dia. Enquanto isso, do lado de fora daquela bolha de cura, o mundo seguia em tumulto. O caso contra Eliana Costa avançava. O Ministério Público reuniu depoimentos, laudos médicos, gravações. Outras famílias de crianças que tinham passado pela escola começaram a processar também. A Escola Esperança Viva foi interditada temporariamente enquanto passava por uma auditoria completa. Sônia, a diretora, foi afastada e também responde a um processo por omissão. Funcionários foram chamados para depor. A imprensa continuava a cobrir tudo, a fazer reportagens especiais sobre abuso institucional, sobre como identificar sinais de maus-tratos, sobre a responsabilidade de quem financia projetos sociais. Ricardo recusou-se a dar entrevistas pessoais, mas autorizou que a sua assessoria divulgasse um comunicado oficial. Nele, assumia a responsabilidade por não ter acompanhado de perto o funcionamento da escola, pedia desculpas publicamente às famílias das crianças que foram prejudicadas e anunciava que toda a estrutura do projeto seria reformulada com foco em transparência, acompanhamento psicológico rigoroso e fiscalização independente. Também anunciou a criação de uma fundação voltada especificamente para a proteção de crianças em instituições, com uma linha direta de denúncias anônimas e equipas de psicólogos prontos para atender vítimas de abuso. O comunicado gerou reações mistas. Parte da opinião pública elogiou-o pela coragem de assumir o erro e agir. Outra parte criticou-o, a dizer que ele só agiu porque viu com os próprios olhos, mas que durante anos foi negligente. Ricardo lia as críticas e concordava com elas. Ele tinha sido negligente. Tinha confiado demais em relatórios, pouco demais em presença. E agora estava a pagar o preço disso. Mas o preço maior, sabia, tinha sido pago por Ana Clara e por todas as outras crianças que sofreram em silêncio, enquanto ele assinava cheques a sentir-se um benfeitor. Uma tarde, enquanto Ana Clara desenhava na sala, Ricardo recebeu a visita de Mariana, a assistente social que estava a acompanhar o caso. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelos encaracolados presos num coque, olhar atento e gentil. Ela tinha vindo para avaliar as condições de permanência de Ana Clara na casa e conversar sobre os próximos passos. Sentaram-se na varanda, com café e bolo que a dona Conceição tinha preparado. Ana Clara ficou na sala, concentrada nos desenhos, mas de vez em quando lançava olhares na direção deles. Mariana começou a fazer perguntas sobre a rotina, como estava a adaptação, se Ana Clara estava a comer direito, se tinha tido pesadelos. Ricardo respondeu a tudo com honestidade. Contou sobre as noites em que ela acordava assustada, sobre o medo que ainda tinha da comida, sobre os pequenos avanços, como o sorriso tímido da primeira vez que comeu melancia sem medo. Mariana anotava tudo, acenou com compreensão. Senhor Cardoso, disse ela, depois de um tempo, preciso de conversar sobre algo importante. Legalmente, a Ana Clara ainda está sob a tutela do Estado. O senhor trouxe-a para cá numa situação de emergência, o que foi absolutamente correto. Mas agora precisamos de formalizar a situação dela. Ricardo inclinou-se para a frente. O que o senhor precisa de saber é o seguinte: existem algumas opções. A primeira seria devolvê-la ao sistema de acolhimento, para uma instituição diferente da anterior, enquanto se procura uma família adotiva. Antes que Ricardo pudesse protestar, Mariana ergueu a mão. Eu sei o que o senhor vai dizer. E eu entendo. A menina criou um vínculo com o senhor. Isso é visível. Mas há outra opção. O senhor pode candidatar-se a ser família de acolhimento dela de forma temporária, enquanto o processo decorre. E depois, se tudo correr bem, pode dar entrada no processo de adoção. Adoção. A palavra ficou suspensa no ar. Ricardo nunca tinha pensado em adotar. Nunca tinha pensado em ser pai. Helena e ele tinham conversado sobre ter filhos, mas ela adoeceu antes que pudessem concretizar esse plano. E depois de ela partir, a ideia pareceu morrer junto. Mas agora, ao olhar para a menina que desenhava na sala, a menina que dormia a segurar a boneca de pano, a menina que tinha começado a sorrir de volta, Ricardo percebeu que aquela não era mais uma ideia abstrata,
Era real, era palpável. Era Ana Clara. Eu quero, disse ele, a voz firme. Quero candidatar-me para a família de acolhimento. E depois, se ela quiser, quero adotar. Mariana sorriu. Eu esperava que o senhor dissesse isso. Mas preciso que o senhor entenda. Não vai ser fácil. Vai haver avaliações, visitas, entrevistas. Vão questionar se um homem solteiro pode criar uma menina sozinho. Vão questionar as suas motivações. Vão olhar para a sua rotina, a sua casa, o seu histórico. E a Ana Clara também vai passar por acompanhamento psicológico para entender se ela realmente quer isto. Nada é garantido. Ricardo acenou. Eu entendo. E estou pronto. Nas semanas seguintes, a casa tornou-se um desfile de profissionais. Psicólogas que conversavam com Ana Clara, assistentes sociais que avaliavam as instalações, pediatras que acompanhavam a recuperação dela. Ricardo abriu tudo. Respondeu a todas as perguntas, por mais invasivas que fossem. Mostrou a rotina, a alimentação, o quarto que tinha montado para ela. A dona Conceição também foi entrevistada. Falou sobre como a menina estava a desenvolver-se, como estava a ganhar peso, como os pesadelos estavam a diminuir. E aos poucos, Ana Clara começou a falar mais. Começou a contar sobre o tempo na escola, sobre a professora Eliana, sobre o medo que sentia sempre que via um prato de comida, sobre como ninguém ajudava porque todos tinham medo. A psicóloga que acompanhava o caso, a doutora Beatriz, uma mulher de cabelos brancos e voz doce, trabalhava com ela a usar desenhos, brincadeiras, conversas leves. Nunca forçava, nunca pressionava. E aos poucos, Ana Clara foi se abrindo. Foi pondo para fora a dor que estava guardada. E foi, também, a começar a curar. Um dia a doutora Beatriz pediu para conversar com Ricardo sozinho. Eles sentaram-se no escritório, ela com uma pasta cheia de anotações. Senhor Cardoso, começou ela, eu acho importante que o senhor entenda a extensão do trauma que a Ana Clara viveu. Ela não foi apenas maltratada fisicamente, embora a desnutrição e os sinais de estresse sejam graves. Ela foi traumatizada psicologicamente. Foi ensinada que comer era castigo, que a sua dor não importava, que os adultos eram figuras ameaçadoras. Isso deixa marcas profundas. Ela vai recuperar? Ricardo perguntou, a voz tensa. Com o tempo, sim, a doutora Beatriz respondeu. Mas vai ser um processo longo. Ela vai ter recaídas. Vai ter dias maus. Vai ter momentos em que o medo vai voltar. E o senhor precisa de estar preparado para isso. Precisa de ter paciência. Precisa de entender que o amor, sozinho, não cura o trauma. É preciso consistência, presença, terapia, tempo. Ricardo absorveu cada palavra. Eu vou fazer o que for preciso, disse ele. E a doutora Beatriz acreditou nele. Ela via nas sessões como ele estava a mudar. Como estava a aprender a ser cuidador. Como estava a deixar de ser o empresário frio e distante e a tornar-se alguém presente, atento, disposto a errar e a aprender. Ela via também como Ana Clara estava a mudar. Como estava a começar a chamar-lhe tio Ricardo. Como corria até ele quando ele chegava à casa. Como pedia para ele ler histórias antes de dormir, coisa que no começo ela não pedia nada. E Ricardo descobriu que ler histórias para uma criança de 5 anos era uma das coisas mais importantes que ele já tinha feito na vida. Descobriu que sentar-se no chão para montar um puzzle valia mais do que qualquer reunião de negócios. Descobriu que o sorriso de Ana Clara, quando ela aprendia algo novo, era mais gratificante do que qualquer contrato assinado. Descobriu, finalmente, o que Helena lhe tinha tentado dizer tantos anos antes, que o sucesso não se mede em dinheiro, mas em presenças, em momentos, em pequenos gestos que constroem grandes vínculos. 3 meses depois do resgate, Mariana voltou com uma notícia. O processo de guarda provisória tinha sido aprovado. Ana Clara podia ficar oficialmente com Ricardo, enquanto o processo de adoção tramitava. Mas havia uma condição. Ele precisaria de reduzir drasticamente a carga de trabalho, garantir que teria tempo para ela, garantir que não seria uma criação delegada a amas e funcionários. Ricardo não hesitou. Naquela mesma semana, promoveu o vice-presidente da empresa a presidente executivo,
Assumiu apenas o papel de conselheiro estratégico. Reduziu a jornada para 3 dias por semana. Vendeu a vivenda enorme e comprou uma casa menor, mais aconchegante, numa quinta perto da barragem de Montargis, longe do caos da cidade. A mudança foi libertadora. A casa nova não tinha a frieza da antiga. Era térrea, com uma varanda que dava para a barragem, um quintal com árvores, uma cozinha ampla onde a dona Conceição preparava comida caseira e Ana Clara ajudava a mexer a massa do bolo. Tinha menos luxo, mas tinha mais vida. Ricardo acordava de manhã e via o sol a nascer sobre a água. Tomava o pequeno almoço com Ana Clara na varanda. Levava-a para a escola nova, uma pequena instituição particular onde ela estava a ser acompanhada de perto por uma equipa sensível ao seu histórico. Ia buscá-la ao final da tarde. Brincava no quintal, ajudava com os trabalhos de casa, jantava com ela e com a dona Conceição, os três a conversar sobre o dia. E à noite, antes de dormir, lia histórias. Enquanto isso, o processo judicial contra Eliana Costa chegou à fase de julgamento. As provas eram contundentes. Vídeos, depoimentos, laudos, médicos. A defesa dela tentou argumentar que tudo era um método educacional, que não havia intenção de causar dano. Mas o procurador do Ministério Público desmantelou cada argumento, a mostrar que aquilo não era educação. Era abuso sistemático, que crianças tinham desenvolvido transtornos alimentares, pânico, trauma, que Eliana sabia o que estava a fazer e escolheu continuar. O júri não demorou. Eliana foi condenada por maus tratos e tortura psicológica, perdeu o direito de lecionar, foi sentenciada a uma pena restritiva de direitos e acompanhamento obrigatório. A sentença saiu nos jornais. Ricardo leu e sentiu um misto de justiça e tristeza. Justiça porque finalmente houve responsabilização. Tristeza porque sabia que nenhuma sentença apagaria o que Ana Clara e tantas outras crianças tinham vivido. A Escola Esperança Viva foi completamente reestruturada. Nova direção, nova equipa, novo protocolo de segurança. Câmaras em todas as salas, supervisão constante, linha direta de denúncias, psicólogos presentes em tempo integral. Ricardo continuou a financiar, mas agora ia lá todas as semanas, conversava com as crianças, almoçava com elas, ouvia as suas histórias. E criou também a Fundação Ana Clara, voltada especificamente para a proteção de crianças em instituições, a oferecer apoio jurídico, psicológico e financeiro para famílias que denunciassem abusos. E Ana Clara crescia, aos poucos foi ganhando peso. Os olhos pararam de parecer tão grandes no rosto magro. O cabelo cresceu e a dona Conceição aprendeu a fazer tranças. Ela começou a sorrir mais, a rir de verdade, a brincar, a confiar. E 1 ano depois do resgate, numa manhã de sábado ensolarada, enquanto tomavam o pequeno almoço na varanda, Ana Clara olhou para Ricardo e perguntou: "Tio Ricardo, posso chamar-te pai?" Ricardo sentiu os olhos encherem-se de água. Engoliu em seco. Olhou para aquela menina que ele tinha encontrado a chorar numa mesa de cantina, obrigada a engolir restos frios, e viu agora uma criança que sorria, que brincava, que confiava. "Podes", respondeu ele, a voz embargada. "Se tu quiseres, podes." Ana Clara sorriu. Aquele sorriso enorme, verdadeiro, que iluminava o rosto inteiro. "Então vou chamar. Pai." Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas. Deixou-as descer e abraçou-a com força, a sentir que aquele era o momento mais importante da sua vida. Mais importante que qualquer negócio fechado, qualquer prêmio recebido, qualquer manchete de jornal. Aquele abraço valia mais que tudo, porque era real, porque era amor, porque era, finalmente, presença. Os anos passaram como páginas de um livro que finalmente tinha encontrado o seu rumo. A casa na barragem testemunhou Ana Clara crescer de menina assustada para adolescente curiosa, depois para jovem determinada. O cabelo que antes era cortado de qualquer maneira, agora caía em ondas castanhas pelos ombros. Os olhos que antes só conheciam medo, agora brilhavam com inteligência e propósito. O corpo que antes era só ossos e fragilidade,
Agora tinha saúde, força, vida. Ricardo também mudou. Os cabelos escurecidos ficaram completamente grisalhos. As rugas ao redor dos olhos aprofundaram-se, mas eram rugas de sorrisos, não de tensão. O fato impecável que usava todos os dias deu lugar a roupas mais simples, confortáveis. A pasta de executivo ficou guardada na maioria dos dias. O homem que vivia a correr atrás de metas agora sabia a importância de se sentar na varanda sem fazer nada, além de observar o sol a pôr-se sobre a água. A dona Conceição, que testemunhou toda a transformação, costumava dizer que Ricardo tinha finalmente aprendido a viver, não apenas a trabalhar. Ana Clara estudou numa escola particular que respeitou o seu ritmo, o seu trauma, a sua história. Teve professores que entenderam que ela precisava de paciência extra na hora das refeições do intervalo. Teve colegas que se tornaram verdadeiros amigos, que a acolheram sem julgamentos. Fez terapia durante toda a adolescência com a doutora Beatriz, que acompanhou cada passo da recuperação. Teve recaídas, sim. Teve dias em que a ansiedade voltava forte e ela não conseguia comer nada. Teve pesadelos ocasionais onde Eliana voltava com aquela voz fria a dizer que criança pobre precisa de agradecer. Mas também teve conquistas. Conseguiu voltar a comer em cantinas escolares sem entrar em pânico. Conseguiu fazer amigos. Conseguiu confiar em adultos. Conseguiu, aos poucos, transformar a dor em força. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, Ana Clara não teve dúvidas. Psicologia. Queria entender o que tinha acontecido com ela. Queria ajudar outras crianças que passavam pelo mesmo. Queria ser a voz que ela não teve quando tinha 5 anos. Ricardo apoiou a decisão sem hesitar. Ajudou com tudo o que ela precisou. E quando chegou o dia da formatura, 7 anos depois da primeira vez que Ana Clara o chamou de pai, ele estava na plateia com a dona Conceição, os dois com os olhos cheios de lágrimas de orgulho. Ana Clara formou-se com distinção e logo começou a trabalhar. O seu primeiro emprego foi justamente numa organização de proteção à infância, a atender crianças vítimas de violência institucional. Ela sabia exatamente como elas se sentiam. Sabia o que era ter medo de adultos. Sabia o que era ser invisível. Sabia o que era precisar de alguém que simplesmente acreditasse. E ela tornou-se essa pessoa para tantas outras. Ouvia as suas histórias com paciência. Nunca minimizava a dor delas. Nunca dizia que era mania ou exagero. Acreditava, acolhia e ajudava a encontrar caminhos. Enquanto isso, a Fundação Ana Clara crescia. O que tinha começado como um projeto modesto tornou-se uma rede nacional de proteção. Dezenas de psicólogos, assistentes sociais e advogados a trabalhar para garantir que nenhuma criança fosse silenciada, como Ana Clara quase foi. A Fundação oferecia uma linha direta de denúncias, acompanhamento jurídico gratuito para famílias, capacitação para educadores, campanhas de consciencialização. E a cada ano, centenas de crianças eram resgatadas de situações de abuso institucional. Cada resgate era uma vitória. Cada história transformada era uma prova de que vale a pena lutar. A Casa da Barragem, que antes era só refúgio, foi transformada também. Uma parte dela tornou-se um centro de acolhimento temporário para pequenos grupos de crianças em tratamento pós-trauma. Aos fins de semana, aconteciam oficinas de arte, rodas de conversa, atividades lúdicas. Ricardo, que nunca tinha imaginado que a sua casa seria cheia de risadas infantis, descobriu que não havia som melhor no mundo. A dona Conceição, que agora tinha quase 70 anos, continuava ali, a cuidar de todos como sempre fez. A preparar bolos, a ouvir histórias, a oferecer colos. Ana Clara cresceu a ver tudo isto. Cresceu a entender que a dor pode ser transformada em propósito, que a culpa pode virar reparação, que um adulto que finalmente escolhe ver pode mudar destinos. E cresceu também com a certeza de que foi amada, não com aquele amor fácil que toda a gente recebe sem fazer nada, mas com o amor construído, o amor que nasce quando alguém escolhe ficar, mesmo quando é difícil, quando alguém escolhe aprender, mesmo quando erra.
quando alguém escolhe mudar mesmo quando seria mais fácil continuar igual. Aos 25 anos, Ana Clara já era uma profissional respeitada na área. Tinha publicado artigos acadêmicos sobre trauma infantil e recuperação emocional. Tinha dado palestras em universidades. Tinha treinado equipas de educadores em como identificar sinais de abuso. E, quando recebeu o convite para ser uma das oradoras principais no Congresso Nacional de Proteção à Infância, que aconteceria em Lisboa, com a presença de autoridades, educadores e ativistas de todo o país, ela sentiu o peso da responsabilidade. Mas também sentiu que estava pronta. Ela preparou o discurso durante semanas. Escreveu, reescreveu, ensaiou. Mostrou a Ricardo, que leu com atenção, e disse que estava perfeito. Mostrou à doutora Beatriz, que já estava reformada, mas continuava a ser a sua mentora. E recebeu aprovação com um abraço apertado. E quando chegou o dia, Ana Clara apanhou o avião para Lisboa, com o coração acelerado e a certeza de que aquele seria um dos momentos mais importantes da sua vida. Ricardo foi junto. Não como orador, não como figura pública, apenas como pai. Sentou-se na plateia, nas últimas filas, de boné e óculos escuros para não chamar a atenção. Queria apenas assistir, queria apenas estar presente, como sempre esteve desde aquele dia na cantina da escola. O auditório estava lotado, mais de 1000 pessoas, autoridades do governo, secretários de educação, diretores de instituições, professores, assistentes sociais, jornalistas. O evento era transmitido ao vivo pela internet. Ana Clara esperou nos bastidores, a respirar fundo, as mãos suadas. Quando o seu nome foi chamado, ela subiu ao palco com passos firmes. Vestia uma roupa simples, sem exageros. Cabelo solto, sem maquilhagem pesada. Queria parecer ela mesma. Queria que as pessoas vissem a menina que sobreviveu, não apenas a profissional que se tornou. Aproximou-se do microfone. A luz do palco era forte, ofuscante. Mas ela não tremeu. Olhou para a plateia, respirou fundo e começou. Boa tarde. O meu nome é Ana Clara Cardoso e eu quero começar esta fala a contar uma história. A história de uma menina de 5 anos que foi encontrada sozinha numa praça, a segurar uma boneca de pano. Uma menina que foi levada para uma instituição de acolhimento, depois para uma escola que prometia cuidar dela. Uma escola bonita, com paredes coloridas, murais inspiradores, relatórios impecáveis. Uma escola que nas fotografias parecia perfeita, mas que, por trás das portas fechadas, escondia um tipo de violência que não deixa marcas roxas, mas que destrói por dentro. Ela fez uma pausa. O silêncio no auditório era absoluto. Essa menina, Ana Clara continuou, tinha medo de comer. Não porque não gostasse de comida, mas porque comer se tinha tornado sinônimo de castigo. Porque uma adulta que deveria protegê-la decidiu que forçá-la a engolir restos frios dos tabuleiros de outras crianças era educação, que humilhá-la, isolá-la, ameaçá-la era disciplina. E o pior, outras pessoas viram e calaram-se, porque tinham medo, porque achavam que não era da conta delas, porque era mais fácil fingir que não estava a acontecer. Ana Clara olhou para as caras na plateia. Algumas pessoas tinham os olhos marejados, outras estavam tensas, desconfortáveis. Ela continuou. Essa menina sou eu. E eu estou aqui hoje porque um adulto, um dia, finalmente escolheu ver. Escolheu parar. Escolheu dizer que aquilo era errado. Não foi fácil para ele. Ele teve de encarar a própria culpa. Teve de admitir que tinha confiado demais em papéis e pouco demais em presença. Teve de aprender do zero o que significa cuidar de verdade. Mas ele aprendeu. E salvou-me. A voz dela falhou um pouco, mas ela recompôs-se. Eu não estou aqui para falar de um final feliz, porque o trauma não tem final feliz. O trauma é algo que a gente aprende a carregar. Eu ainda tenho dias maus, ainda tenho gatilhos, ainda tenho medo de certas situações. Mas eu sobrevivi, e sobrevivi porque alguém me viu, porque alguém acreditou em mim, porque alguém escolheu ficar mesmo quando era difícil. Ela andou pelo palco, as mãos a gesticular,
a voz firme. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Projetos sociais não funcionam à distância. Não funcionam com cheques assinados e relatórios bonitos. Funcionam com presença, com olhar atento, com coragem de perguntar às crianças como elas estão de verdade, com disposição de ouvir respostas que podem ser desconfortáveis. Quantas crianças estão neste exato momento em instituições por Portugal, a sofrer em silêncio, à espera que alguém finalmente veja? Quantas estão a ser punidas, humilhadas, magoadas em nome da educação? E quantos adultos estão a fingir que não veem? A plateia estava completamente capturada. Ana Clara respirou fundo e foi para a parte mais importante do discurso. Eu trabalho hoje com crianças que passaram por situações parecidas com a minha. E sabem o que todas elas têm em comum? Não é a violência que sofreram, é a invisibilidade, a sensação de que ninguém se importa, de que ninguém vai acreditar, de que elas não importam. E quando um adulto finalmente para, olha-lhes nos olhos e diz: eu vejo-te, eu acredito em ti, tu importas. Tudo muda. Não é uma cura instantânea, mas é o começo. Ela parou no centro do palco. Olhou para a câmara que transmitia ao vivo. Eu peço a cada um de vocês aqui, se vocês trabalham com crianças, se vocês financiam projetos sociais, se vocês têm poder de decisão em instituições, por favor, escolham ver. Escolham estar presentes. Escolham acreditar quando uma criança diz que está a sofrer. E escolham agir, porque o silêncio é cumplicidade. A omissão é violência. E nenhuma criança deveria ter de implorar para ser vista. Ana Clara fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, procurou na plateia. Encontrou Ricardo. Ele tinha tirado os óculos escuros e as lágrimas escorriam-lhe livremente pelo rosto. Ela sorriu para ele. Aquele sorriso que ele conhecia tão bem. Aquele sorriso que tinha começado tímido numa varanda e agora brilhava num palco nacional. E eu quero terminar a dizer uma coisa para o homem que me salvou, que está aqui na plateia. Pai, obrigada. Obrigada por teres escolhido ver. Obrigada por teres ficado. Obrigada por me teres ensinado que o amor não é só uma palavra, é presença. E obrigada por teres transformado a tua culpa em ação, o teu dinheiro em cuidado, a tua distância em proximidade. Mudaste a minha vida. E ao mudares a minha vida, mudaste a vida de centenas de outras crianças que a fundação que leva o meu nome já ajudou. Isso é um legado. Isso é amor. Isso é o que importa. A plateia explodiu em aplausos. As pessoas levantaram-se. Ricardo, ainda a chorar, levantou-se também. Ana Clara desceu do palco, atravessou o corredor entre as cadeiras e foi direta para ele. Eles abraçaram-se no meio daquele auditório lotado, enquanto 1000 pessoas aplaudiam, enquanto as câmaras gravavam, mas nada disso importava. O que importava era aquele abraço, era aquela conexão, era o caminho que tinham percorrido juntos desde uma cantina fria até aquele palco iluminado. Quando finalmente se separaram, Ana Clara limpou as lágrimas do rosto. Ricardo segurou-lhe o rosto com as 2 mãos da maneira que fazia quando ela ainda era pequena e tinha pesadelos. Tenho tanto orgulho de ti, disse ele, a voz embargada. A Helena estaria tão orgulhosa. Ana Clara sorriu. Eu sei. E eu tenho orgulho de ti também. Por teres tido a coragem de mudar, por teres escolhido ser presente, por teres sido o meu pai quando eu mais precisava de um. Nos dias seguintes, o vídeo do discurso tornou-se viral. Milhões de visualizações, comentários de pessoas a contar as suas próprias histórias, denúncias de situações parecidas em escolas por todo o país. A linha direta da Fundação Ana Clara ficou sobrecarregada de chamadas, mas cada chamada era atendida. Cada criança era ouvida. Cada caso era investigado. E aos poucos, mudanças começaram a acontecer. Leis mais rígidas sobre a fiscalização de instituições, protocolos obrigatórios de denúncia, formação mandatória para educadores sobre a identificação de abuso. Nada disso apagava o passado, mas construía um futuro um pouco melhor. Ana Clara continuou seu trabalho, a atender crianças, a formar profissionais, a dar palestras,
a escrever, a lutar. Ricardo continuou ao lado dela, não como um financiador distante, mas como um pai presente, a participar em eventos, a visitar projetos, a conversar com crianças, a ouvir histórias. Ele tinha aprendido finalmente que a presença não se delega. A casa da barragem continuou a ser um espaço de cura. Dezenas de crianças passaram por ali ao longo dos anos. Algumas ficavam poucas semanas, outras ficavam meses. Todas levavam consigo a certeza de que eram vistas, eram importantes, eram amadas. A Dona Conceição, até os seus últimos dias, continuou a preparar bolos, a ouvir histórias, a oferecer colos. Quando ela partiu, aos 78 anos, a dormir tranquila na cama onde sempre dormiu, foi cercada de amor. Ricardo e Ana Clara estavam ao seu lado. E no funeral, dezenas de crianças que ela tinha acolhido ao longo dos anos vieram prestar homenagem à avó que nunca tiveram, mas que ganharam de presente. Ana Clara casou-se aos 30 anos com Lucas, um professor que conheceu num dos projetos da fundação. Um homem gentil, paciente, que entendia o seu trauma e nunca a pressionava. Tiveram 2 filhos, uma menina que recebeu o nome de Helena, em homenagem à avó que nunca conheceu, mas cujo legado ajudou a salvá-la, e um menino que recebeu o nome de Ricardo, em homenagem ao avô que escolheu ser pai quando ninguém esperava. As crianças cresceram a ouvir a história de como a mãe deles foi resgatada, como o avô deles transformou a dor em propósito, e cresceram a entender que o amor é uma escolha, é presença, é a coragem de ver mesmo quando é desconfortável. Ricardo envelheceu cercado de amor, não do tipo de amor que ele tinha imaginado quando era jovem, feito de sucesso e reconhecimento público, mas do tipo de amor que realmente importa, feito de abraços no final do dia, de jantares em família, de histórias contadas aos netos, de saber que a sua vida tinha feito uma diferença real, palpável, na vida de pessoas reais. Ele continuou a atuar na fundação até os últimos anos, sempre presente, sempre atento. E quando finalmente partiu, aos 82 anos, numa tarde tranquila de outono, foi assegurar a mão de Ana Clara, que lhe sussurrou ao ouvido: "Obrigada por tudo, pai. Ensinaste-me que nunca é tarde para escolher amar de verdade." A Fundação Ana Clara continua a operar até hoje. Já ajudou milhares de crianças, já formou milhares de profissionais, já mudou leis, protocolos, sistemas. Mas, no fundo, tudo começou com uma escolha simples que Ricardo fez naquela quinta-feira à tarde. A escolha de ir até a escola sem avisar. A escolha de olhar através do vidro da cantina. A escolha de entrar. A escolha de dizer que aquilo estava errado. A escolha de ficar. E Ana Clara, que hoje dirige a fundação e continua a atender crianças traumatizadas, carrega consigo a certeza de que uma única pessoa pode fazer a diferença. Uma única escolha pode mudar tudo. Uma única voz pode quebrar silêncios que pareciam eternos. Ela não se esquece de onde veio. Não se esquece da menina de 5 anos que chorava diante de um prato de restos frios. Mas também não é mais apenas aquela menina. É a mulher que se tornou. É a profissional que ajuda outras. É a mãe que ama. É a filha que foi amada. É a prova viva de que o trauma não é um destino. Que a dor pode virar força. Que a escuridão pode dar lugar à luz. Mesmo quando a luz demora. Mesmo quando o caminho é longo. Mesmo quando parece impossível. Porque no final, o que fica não são os relatórios bonitos, nem as fotografias oficiais, nem os prêmios na parede. O que fica são as pessoas que escolhemos amar, as vidas em que escolhemos tocar, a coragem que escolhemos ter de ver o que está escondido e dizer, em voz alta, que não está certo. Isso é o que fica. Isso é o que importa. Isso é um legado. Caros ouvintes, esperamos que a história de Ana Clara e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se emocionou, clique no botão de gostei. Subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou nesta jornada de dor, superação e amor. Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre escolhas que mudam destinos,
sobre a coragem que transforma realidades. Cada história é um convite para refletir, para sentir, para lembrar que nunca é tarde para escolher o amor verdadeiro, aquele que se constrói com presença, paciência e a disposição de ver o outro de verdade. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com as suas emoções e fazê-lo acreditar na força da transformação humana.